Podemos começar? Pode. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como nós sempre fazemos, fechando os olhos e buscando, o nosso interior. Então olhe para dentro. Se façam pequenos, humildes, simples e desapegados. Ao esvaziar-se, tirar de dentro de nós tudo aquilo que atrapalhou nesses dias, esse nosso contato maior com o Pai, essa busca incessante de imitar, seguir os passos de Jesus. Então, tire todas essas coisas que atrapalharam, esses obstáculos, que tirou essa nossa alegria de viver, o nosso ânimo, a nossa paz. E vamos nesse momento nos reencontrarmos com Ele, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Não precisamos de mais nada. Só Ele basta. Então convide Ele a entrar, a fazer morada definitiva em cada um de nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha animar a cada um de nós nessa noite e aumentar um pouco mais a nossa fé. Ele vem abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor esse Evangelho de hoje, o que Ele tem a nos transmitir. E peçam que Ele fique conosco, dando essa força para nós darmos testemunho. Peçam a paz, peçam a saúde para todos nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade, em especial para o seu Arnaldo. Também rezemos pela paz no mundo inteiro e a conversão de todos, de toda a humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Agora nós podemos ficar de pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos.
e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrados, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em silêncio, então busquem ler novamente Mateus 18, do 21 até o 35. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pode diminuir ali? O que? O som, você disse? É. Sim, tá bom? Tá bom. Tem gente, é o portão, não tem? Bateu, né? Bateu no portão. Nossa, que barulho.
Ah, é um pezinho. É. Boa noite. Boa noite. Mateus 18, do 21 ao 35. Esse evangelho é bem claro, né? Ou você perdoa ou Você perdoa. Podemos fazer a partilha? Então, vou dar um pequeno início, depois vocês já vão em seguida, né, colocando o que tocou a cada um de vocês. Interessante o início do evangelho, que é o Pedro, né, que vai até Jesus para a iniciativa dele, né, a preocupação dele. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão, né? Porque na época de Jesus, nas escolas rabínicas lá, uns diziam 3, outros diziam mais, cada um falava o tanto de números que devia fazer o perdão, né? Daí ele pergunta para Jesus quantas vezes, né? Se é 3, se é 4, se é 5, se é 6, se é 7. Daí ele vem, né? Coloca acima, né? É interessante que ele já coloca acima, se prestar atenção. A escola rabínica fala 3, né? E outros números. Mas ele já põe lá em cima, 7, né? Que 7 é um número assim, especial, né? Tem muitos significados aí no número 7, né? 7 é tudo. A perfeição, né? E daí então ele vem até Jesus e pergunta: é até 7 vezes? Olha que interessante, né? Daí Jesus fala: não, é 70 vezes 7. Olha, é um número muito grande, né? Muito grande, né? Então, é infinito, né? Se esse o significado é o infinito, né? Não tem limite. não tem limite, né? E daí ele vem para que nós possamos entender, né? Sempre vem que é uma parábola, né? Nós somos burrinhos, né? Para entender, então ele vem sempre com uma parábola para poder que realmente nós possamos entender, né? Essa verdade. Ele fala dessa parábola aí de um homem que estava devendo bastante, foi até seu patrão e recebeu o perdão. Olha que interessante, né? Que Deus faz, ele recebeu o perdão e mais nada em troca, né? Ele perdoou totalmente, né? Ele não quis nada em troca, foi perdoado totalmente a dívida dele, né? E por outro lado, esse que recebeu o perdão não soube perdoar de um amigo dele que devia bem menos, né? E aí, em cima dessa falta de perdão dele, aí o patrão volta atrás, né? Volta atrás e põe ele na prisão até que ele possa pagar todas as suas dívidas, né? Olha que interessante. Então ele mostra então essa presença de Deus perante cada um de nós, que sempre perdoa, sempre, sempre, sempre Deus perdoa. E agora o problema somos nós, né? Será que nós nos perdoamos? Aí que está a questão, né? Às vezes nós caímos num embaraço, a gente vê tantas pessoas por aí que às vezes não se perdoam. Deus perdoa, mas as pessoas não conseguem muitas vezes se perdoar. E muitos atos aí, né? Que se faz na vida, às vezes de uma maneira assim, uma emoção emocional aí totalmente abalado, né? E depois às vezes não tem como voltar atrás.
né? Então, uma atitude aí que não devia tomar, depois já era, né? Não consegue voltar atrás daquela situação, então fica difícil, né? Daí então ela acaba não se perdoando, né? Mas Deus aí mostra para nós que para ele não tem esse problema, ele sempre perdoa, sempre está sempre perdoando cada um de nós e não pede nada em troca, né? Porque ele quer que cada dia, né, nós possamos nos reerguer, né? Todo dia nós caímos e nós nos reerguemos, levantamos de novo e continuamos a caminhar, né? E ele vai dando essa força, né, para que cada um de nós consiga acertar, né, definitivamente, né? Porque quantas vezes, às vezes você pede perdão para Deus e você volta no mesmo erro, né? E Deus perdoa, mas você vai melhorando, né, nessa sua situação de erro, né? Cada vez que você cai, levanta, até chegar uma hora que se distancia aquele erro, né, que você tanto fazia, né, e acaba acertando mais, né? É isso que Deus quer. Então ele tem essa paciência infinita por cada um de nós e sempre nos perdoa, né? Graças a Deus, né? E aí, o que vocês querem dizer? O que tocou cada um de vocês? Perdão de Deus. Ele vem falar aqui que não tem limite, né? Então, eu pensei assim, será que se eu pegar a minha mão, vai ser suficiente para contar quantas vezes Deus me perdoou? Eu acho que vai juntar a mão, o pé, mais a mão do Eurico aqui, as duas do Eurico, né? Então, Deus está sempre perdoando. E ele é claro aqui, né? O que vai acontecer com você se você não perdoar de coração. Tem que vir do coração, né? E a pessoa que não consegue perdoar, eu acho que ela não é totalmente feliz. Ela tem uma coisa dentro dela que machuca, que incomoda, né? Então, o perdão, ele é um alívio. Ele te alivia, né? Ele desbloqueia, né? Vamos falar assim, te desbloqueia. Então, perdão está dentro de nós. Está dentro de nós e a gente tem que perdoar quantas vezes for necessário, porque Deus perdoa a gente quantas vezes for necessário. É como o Luizinho falou, às vezes a gente peca e volta a pecar o mesmo pecado, né? Então, o perdão tem que vir do coração, mas do coração mesmo, né? Que você esquece, não é aquele perdão que você fala assim, aí eu perdoei, mas não esqueci, né? Tem que vir do coração mesmo. É isso aí que eu entendi. E como você falou, o perdão faz bem, né? Faz para a bem, pessoa, alivia, né? E traz saúde também. Traz saúde. É Você não interessante, fica com rancor, né? Tem pessoas que às vezes falam assim, eu perdoei, mas eu também não quero mais. Mais conversa. Não quero mais conversa. Né? Então, ó, eu perdoei, mas eu não quero conversa. É ele lá e eu aqui, né? Então, é engraçado isso. Mas é bem de nós próprios, né? Acho que é da nossa característica. Somos bem limitados e somos todos pecadores. Me chamou a atenção aqui que na minha tradução aqui ele fala assim, ele está explicando aqui embaixo que o que devia 10.000 talentos, né? 10.000 talentos é quase 174 toneladas de ouro. Meu Deus. É bastante, né? Bastante. É uma quantia exorbitante. E o outro que devia 100 denários, sabe quanto é? Quanto? Menos de 30 gramas de ouro. É nada, né? Não é nada, pouquinho. vista a comparação. Né? Então, assim, quer dizer, não importa a quantidade, né? Para Deus não importa o quanto você é pecador, né? O importante é que nós todos somos pecadores e nós todos, né, precisamos perdoar e principalmente não julgar, né? Então, eu acho que é bem isso. O Arroz falou eu vejo que assim, o perdão liberta, né? Quando você perdoa, você liberta. Porque quando a pessoa carrega esse fardo, né? E às vezes é por coisas tão bobas, né? Que a gente vê assim,
As pessoas às vezes guardam mágoa, né? guardam Nossa. mágoas, ressentimentos. Acho que se Deus fosse guardar, né, de nós, né, nós estávamos perdidos. Então é isso. Eu acho que eu achei assim interessante essa, né, se você comparar realmente o que devia tanto, né, ele foi perdoado, né? e não foi capaz de perdoar o que devia tão pouquinho, né, para ele. Mas assim, aqui é só para ilustrar mesmo, né, porque o que importa é assim, não importa o tamanho, né, do erro, o Pai, a misericórdia de Deus, ela é imensa, né? Ele vai perdoar tanto aquele que errou muito, né? Como aquele que errou um pouco. E nós também, e ele fala, né, que nós devemos ser assim. O Lico tá com uma cara de que quem quer falar. Não, eu tô só matutando. Você tá matutando? Vou deixar falar. Amadurece aí, depois você fala. Então posso você, Kelma. Pode falar. Eu acho que Jesus mostra o caminho, né? Que a gente precisa seguir, né? Se Deus nos perdoa, né? Se Ele não olha para os nossos pecados, a gente precisa tentar, né? Não é fácil, mas tentar seguir o caminho, né? Que Ele nos mostra, que é o caminho do perdão. E aquilo que Cristo falou, às vezes é por tão pouco, né? E a pessoa guarda aquilo e aí o orgulho não deixa ela dar o primeiro passo, né? Ela ter uma conversa e aí passa uma vida, né? Pessoas da própria família, irmãos, sem se falar, sempre remoendo aquela situação, né? E é isso, a falta do perdão faz com que a pessoa sofra também, né? Isso. E a doença também, né? Às vezes a gente vê tanta doença que é fruto, o ódio, né? O rancor, isso aí tudo vai minando a saúde da pessoa. Sem ela perceber, atirando a vida, né? Muito mais fácil do que parece, né? Se conseguisse olhar, né, pelo lado do amor, né, pelo lado da misericórdia, né, que a gente precisava ter uns com os outros, né? E entender que o outro erra, mas a gente também erra. E se a gente conseguir ver por esse lado, a gente vai entender que o erro do outro precisa ser perdoado, porque eu também erro. Também vou precisar do perdão. Mas não é tão simples, né? Não. Porque a vaidade humana, o orgulho, a gente é muito falho. Né? É isso. Jesus mostra o caminho. Mas seguir É difícil. Já é outro problema. é só no dia a dia, né, pra gente, né? É rezando e pedindo força pra Deus. O seu Zé quer falar? E aquilo que o Luizinho falou. Ele cobra, ele perdoa, mas quer ver sua atitude também. Se ele vai perdoar 100 vezes, mas você tem que pedir as 100 vezes, tem que ir com o coração no momento, o coração que ele vê que está bem, que ele sabe que um dia vai enfraquecer e vai ficar mancada de novo, mas ele perdoa. Que nem diz aqui também, diz, não deixa dessa passagem que a Mansal comentando. Que nem nós que temos um conhecimento da palavra e tudo mais. Se nós entrarmos em pecado, nós vamos ser muito mais cobrados daquele que não entende nada, daquele que é leigo, né? Outra coisa que a turma falou também, entre irmãos, que acontece muito em família, né? Por causa do financeiro, né? Normalmente por causa do financeiro. Sim. Que não perdoa, mas também não se comunica. Então, aquele que não perdoa, ele vai ficar, com certeza, pegar uma doença forte, porque o outro que está sendo criticado e cobrado no silêncio pelo outro irmão, por exemplo, não está sabendo que ele está sendo cobrado. Ele sabe, mas não recebe aquela pressão, né? A pressão é dada só na mente do cobrador, lá, do que não perdoa, né? Do errante, né? Que normalmente vai ficar doente, vai dar algum problema, vai ficar mais fácil doente do que daquele que ele acha que está devendo, né? É verdade. E aí, Usa? Eu só vou ouvir hoje. Que isso, Ilza. Acrescenta um pouquinho pra gente.
Deixa eles falarem, depois eu falo. Seu gatinho perdoa você? Então, Seu gatinho o Nico não perdoa? vai falar? Ele Eu acho acho que não dá depois que o muito Zezinho falou, eu tô achando que eu vou embora, eu vou ficar leigo. Aí vai cobrar menos quando chegar no céu. Ah, Tô Eurico, brincando. viu só que safadeza? Então, uma coisa que eu até dou uma risada aqui quando a Cris falou. Eu perdoo, mas também não quero saber da pessoa, vou dar a distância dela. Pior que muitas vezes a gente pensa dessa forma, porque assim, eu não sei, porque assim, Deus quer que a gente perdoa verdadeiramente. Só que também coração, como existe aquela coisa, eu perdoo a pessoa. Por exemplo, eu não tenho mágoa de uma situação que ela fez, mas eu sei que ela fez uma, fez duas, fez três, fez quatro. Então eu já sei que se eu ficar próximo, eu vou me ferrar. Então, pra não ter discórdia, é melhor me afastar, né? Os incomodados que se unem. Então eu acho que não é questão de ter mágoa. Você quer o bem da pessoa, você vai orar pela pessoa, mas você não quer perto de você porque sabe que vai dar treta. Então você meio que esvazia. Então você já se faz o bem não estando perto, porque se estiver perto pega fogo. Entendeu? Eu acho que nesse sentido também é uma situação que é meio complicado, né? Mas tem as pessoas que têm aquela mágoa, rancor mesmo de se afastar, não nesse sentido, mas de rancor mesmo, da pessoa não querer mesmo falar com a outra, sente mágoa, aquele momento vem toda hora, né, machuca, e quando realmente perdoa, ou até mesmo a pessoa vem a falecer, e aí a pessoa fica com remorso por não ter perdoado em vida, nossa, é complicado, existe muito caso assim, né? E aí é difícil, né? É só Deus mesmo pra saber o que vai acontecer. Eu adorei. É difícil. Eu também gostei. Mas eu penso desse jeito aí, de se afastar, porque, de verdade, a pessoa fica insistindo, fazendo coisa errada. Você sabe que vai continuar errado. Eu vou pegar o meu burrinho e sair pra lá. Vou ficar perto pra levar butuado? Eu não. Eu rezo por ela, tomara que ela se torne uma pessoa melhor, mas bem longe de mim. Mas sabe, é por isso que fala aqui que tem que ser com o coração. Porque a hora que for do coração, que você perdoa. Eu acho que todo mundo aqui já perdoou alguém, né? E voltar até a ser amigo, né? Então, é por isso que fala aqui, Eurico, tem que ser com o coração. Com o coração. Que é uma parte do coração. O que o Eurico quer dizer. Mas não às é vezes, com mágoa, às porque você vezes não sente remorso, você nem tá nem aí mais pra essa situação. Porque você realmente se perdoa. Só que você sabe que se você ficar perto, se já aconteceu uma, duas, três vezes, então vai se repetir. Então eu acho melhor mesmo dar uma afastada. Você dá um oi, tchau, mas não fica emendando papo, não, que o negócio piora. Vocês querem ver? Alguém conhece alguma pessoa que, pelo amor de Deus, já levanta cedo com aquela cara emburrada, com aquela cara de, nossa, assim. Então, eu tenho uma lá que eu conheço, ela tá sempre brava. Então, eu acho que ela deve sofrer muito. Ela deve sofrer muito. Né? Porque não se libertou. Não é o jeitão dela, não? Não. Depois que o marido morreu, ela ficou assim. Nossa, tá sempre brava, não conversa. Lá em casa tem uma que é assim, a Marcelina. Marcelina é um problema. Eu tenho um gatinho. Só que ela morde, e daí você tem que perdoar, né? Não adianta que você sabe que ela vai morder de novo, mas você não tem problema, fica, né? Ô Luizinho, vai perdoar, né? E ela perdoa, gente. Ela perdoa. O boneco da Ilza que quebra tudo São Francisco, né? Viu, Luizinho? O gato da Ilza quebra tudo São Ela Francisco. perdoa, né? O dela também, ela tem uma Assim, a lombada. Não, Entrou por último e corre atrás de todos os outros. Vamos ouvir os nossos irmãos que estão lá. Vocês estão ouvindo hoje? Então, vamos ver, deixa eu aumentar aqui. Mário, pois que estão ouvindo. Vamos aumentar aqui. Então tá bom. Eu estou ouvindo. Então tá bom. Quem quer falar daí? Mas não estava conseguindo ver.
pessoal que está aí agora, eu consegui ver quem está aí. Eu precisava ver para quem, quem está aí para pensar o que eu vou dizer, né? Vai que alguém que não... Olha lá, Mário. É que, na verdade, o Mário, o Luizinho foi colocando o telefone, ele ficava virado, sabe? Eu estava vendo só o telhado aí. Aí ficou mais fácil ele virando assim, sabe? Sem ficar apoiando, Legal. senão você tem que ficar segurando na mão. Foi por Às isso. vezes aperta botãozinho que não deve e para tudo. Mas então, deixa eu falar aqui, eu já estou ligado mesmo, eu vou falar, tá? Ô, Tá. Rose, toda vez você me atropela, hein? Quem? Você. Eu? A Rose, a primeira coisa que eu escrevi aqui, porque eu gosto de escrever uma coisinha para não perder o sentido, né? Eu escrevi aqui, viu, Rose? O perdão a que Jesus se refere vai mais além do perdão pedido. É o perdão que vem do coração. Então nós concordamos aí, né, Rose? De novo, Concordamos. né? Tá vendo? Não estou falando que nós estamos certos, mas é o que eu senti, né? Mas é bom, né? É legal isso aí, quando a gente entende mais ou menos a mesma coisa. Então, nesse trecho, o que me diz é aquilo que o perdão ele tem que ir mais além daquilo que o que pede perdão está pretendendo, né? O perdão deve ser integral, né? É aquele mesmo que vem do coração mesmo. Que existe aquela coisa, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Esse não esqueço, né? Porque não esqueceu o quê? Porque ficou uma mágoa ou uma virtude de você ter perdoado? É vaidade. Então é essa questão de ter que vir do coração mesmo, né? A misericórdia, né? É o mesmo perdão que Deus nos concede. É a compaixão primeiro, né? É se colocar no lugar, né? Sentir o problema e perdoar mesmo, aquilo que vem do coração, né? Não fica mágoa, não fica nenhum resquício, nenhum resto, né? É o resultado do verdadeiro amor, né? Isso não significa ser bobo, né? Não é assim, né? Aquele que pede perdão, esse perdão tem que ser integral, né? Senão não tem jeito. Eu coloquei uma outra frase aqui que eu fico pensando, fico analisando aqui, né? Eu acho que a conclusão desse trecho de hoje é que assim, nós não faremos parte do reino de Deus se o perdão não for integral. Tanto aquele que pede como aquele que concede. Né? Então, eu pedir perdão é um ato de humildade. E aquele que concede o perdão é um ato de bondade, de amor verdadeiro. Né? Eu penso que é assim. Então, é esse exercício que eu acho que a gente tem que fazer, que não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente tem que... né? Então a gente tem que aprender a perdoar aí 77 vezes, a minha tradução é 77 vezes, a outra é 70 vezes 7, né? Então isso quer dizer muito mais do que aquilo que a pessoa está pedindo. Eu concedo muito mais do que aquilo que ela está pedindo. Quando vem do coração, o amor supera, né, aquela falha que a pessoa supostamente tem cometido contra a gente. Tem uma frase que diz que errar é humano e perdoar é divino, né? Não tem isso? Errar é humano, perdoar é divino. Se é humano, aquele que pede perdão passa a ser um gesto de humildade, de reconhecimento. Então podemos dizer que perdão é humildade e perdoar é divino. Então, olha só, perdoar é divino, a gente está se colocando na mesma condição que Deus nos oferece, né? Porque Deus perdoa os nossos pecados. Se esse pedido de perdão vem diretamente do arrependimento, é um perdão integral, não é que nem o perdão da leitura. Ele foi perdoado por uma quantia, quer dizer, o pecado dele era imenso, enorme, né? Ele teve o perdão. Mas outro que tem um pecadinho, ele não perdoou, né? Então, esse perdão tem que ser integral, tem que ser imenso, tem que ser total, né? Esse é o meu modo de entender.
E é isso que eu preciso aprender também, né? Com esse texto do Evangelho de hoje. Então, concluindo, né? O perdão, né, Rose, esse deve vir sempre do coração. Sempre do coração. Então, na palavra de hoje, mais uma vez, nos propõe um exercício. Um pouquinho antes, na semana passada, falamos da correção fraterna. Se alguém errar contra você, você chama, conversa, né? Acerta as coisas direitinho. Depois, logo em seguida, vem a questão do perdão. Então, assim, a proposta hoje é essa, né? Perdoar aquele que realmente reconhece que errou. E mesmo que ele não venha pedir perdão, a gente, independente de ele pedir perdão ou não, a gente deve perdoar. Deve perdoar. E, se possível, então, fazer a correção fraterna, que também é um gesto de amor. A correção fraterna e o perdoar são gestos de amor. Então, fica aí para a gente mais um exercício, mais uma lição de casa para a gente fazer diariamente e tentar ser uma pessoa melhor, mais próxima de Cristo, né? mais próxima de Jesus. E sempre com o exemplo de São Francisco. Então é isso que o texto me diz, que me tocou mais forte aí. Simples assim, o perdão deve vir do coração, ser verdadeiro. E perdoar mesmo, 70 vezes 7. Mesmo que aquela pessoa que pecou contra você não venha te pedir perdão, guarda a bronca, a mágoa, e senão o perdão, aquilo começa a fazer mal para a gente também. Né? Então, melhor a gente já perdoar, esquecer, fazer conta que não aconteceu nada. Se vier pedir perdão, você perdoa. Se não vier pedir também, você perdoa. E fica aliviado, fica quites com Deus. Que é a melhor coisa, quites com você, né? Consciência tranquila, coração aberto. Eu acho que é esse exercício que a gente tem que fazer. Pelo menos eu tenho que fazer isso aí, viu? É isso. Então tá bom. Muito bem, Mário. E aí, Wagner, Conceição, Marcelo, pode falar. Eu vou escutar hoje. Vai escutar, tá bom. Conceição, quer falar? Então, eu vejo assim, né, o perdão, nós somos fracos, nós somos, né, nossa fé é pequena, é muito difícil, né, se a pessoa faz uma maldade com a gente deve perdoar sim, mas esquecer é difícil, né? Eu penso assim, que a gente pode fazer, porque toda vez, né, se a pessoa fez um mal para a gente, esquecer, a gente não vai esquecer. Toda vez que a gente vê aquela pessoa, a gente vai lembrar do mal que ela fez. Sim, mas a gente deve perdoar e pagar o mal com bem, não desejar o mal para aquela pessoa, não aceitar a pessoa, o perdão da pessoa, né? Perdoar a pessoa, sim, fazer o bem para aquela pessoa, não desejar mal para a pessoa que fez alguma maldade com você, por exemplo, né? Mas esquecer é humano, né? A gente não vai esquecer, porque, por exemplo, se uma pessoa fez uma coisa que magoou muita gente, a gente não vai esquecer. A gente vai perdoar, a gente vai rezar, a gente vai... né? Mas lá no fundo, quando a gente vê aquela pessoa, a gente vai lembrar de novo. Porque a gente não pode desejar o mal, pagar o mal com o mal, né? Porque nós somos fracos, nós somos humanos. Né? A pessoa vai voltar, você também erra, a pessoa vai voltar a errar com você. Você pode perdoar, você tem que perdoar. Jesus está pedindo 70 vezes 7, né? O perdão é infinito. Porque a gente faz tanta besteira, ele pede perdão para Deus e ele está ali disposto a nos perdoar. Né? Ele não vai negar o nosso perdão. Nós também não podemos negar o perdão para a pessoa. Porque nós somos fracos, nós somos humanos, né? Nós somos muito fraquinhos. Nossa fé é pequena. Mas o que eu vejo assim, a gente não pode, né, guardar rancor, né? Ficar, não, perdoe a pessoa, aceitei, desejo mal, mas ficar, né? Não quero ver aquela pessoa, ficar rancorosa, não quero ver mais. Não é bem assim, né? Não ver a pessoa mais, é desejar mal para a pessoa, né? Porque esquecer, já não vamos esquecer mesmo, né? Mas nós temos que perdoar,
perdoar e toda vez que a pessoa, se por exemplo, se eu precisar da gente, a gente deve ajudar, né? Pode pensar, pô, precisei dela, não me ajudou. Mas se um dia ela precisar de mim, eu vou ajudar, independente de ter me ajudado ou não, né? Eu vejo mais ou menos assim, é o que Jesus está dizendo para nós. Minha maneira de pensar assim. Muito bem. Marcelo, quer falar? Esse evangelho de hoje é bem. Foca bem na parte do perdão, né? Fala dessa parábola aí, né? Jesus, ele é como a Rose falaram, né? Tem que vir do coração. Quando vem do coração é libertador, né? Tanto para quem está perdoando, como para quem está sendo perdoado. Eu fico imaginando, né, o alívio, né, que deve ter sido, né, para aquele homem que estava ali no leito da cruz, no meio de todo aquele sofrimento, né, que Jesus estava passando, né? É uma pessoa ali que se reconheceu, né? Toda aquela situação que estava ocorrendo ali, né? Outra pessoa do lado falando, né? Blasfemando também. Essa pessoa reconheceu, né? Ela falou, né? Mas o que a gente está recebendo aqui é justo, né? Porque a gente cometeu um crime, né? Mas esse homem não fez nada de mal, né? E você vê que o diálogo que ele tem com Jesus também, a pessoa que está sendo condenada, né, também, né? Isso era um costume, né, que tinha, né, de condenar as pessoas, né, a crucificação. A frase dele, né? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele fala para Jesus, né? Jesus responde a ele, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ali foi o máximo, né, do perdão. E quer dizer que Jesus ele inaugura, ele reabre, né, as portas do paraíso, né, que estavam fechadas por causa da desobediência do ser humano, né? E quem que entra depois de Jesus? Aquela pessoa ali que está do lado dele, né? Que Jesus não queria saber o que ele fez, o que ele não fez, né? Então, Jesus derramou a sua graça sobre ele, né? E tantos outros momentos, né? Teve esse, teve Jesus perdoando seus algozes, né? As pessoas que estavam ali crucificando ele. Então, eu falo, a hora ali da crucificação, para mim, é o ápice, né, da entrega de Jesus, né? Um amor que abrangia todos, né? Até aqueles que
considerados inimigos dele, né? E, como o Mário falou aí, a gente tem exemplo de Francisco, né? Francisco, ele faz essa experiência do perdão, né? Nos crimes que ele faz, né? Da perfeita alegria, né? Você passou bastante privação, assim, pode passar bastante coisa, mas não perder a paz, né? Conservar a paz, né? Não deixar ser abatido, né? Então, é a chave, né? A chave é o coração mesmo, dessa leitura, né? Muito bem, então quem ama, perdoa, né? Se você não ama, não tem perdão, né? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar sobre esse evangelho? Acho que não, né? Ficou bem claro, né? Ficou bem claro, né? Eu vou precisar perdoar um gatinho lá, deixa eu pensar melhor. Precisamos, né? Que eu também tenho um lá aqui. O Zé tá falando, pai. Quem? O Zé tá Eu falando. vou falar não vou citar nome, nada, de uma pessoa que eu conheço que está com problema com a sobrinha do casal, né? A sobrinha inclusive vocês conhecem, é sobrinha da esposa do senhor, né? E para eles, ela fez um negócio errado e não tem perdão, eu acho tão ruim. Ela já perdeu o pai, perdeu a mãe, Benizeta está sozinha, tem a irmã dela, mas não sei como é que é a vida da família. Um dia encontrei com ele comentou, mas eles levam muito pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o perdão era bem difícil mesmo, era bem complicado, né? Dente por dente, olho por olho. O Antigo Testamento era olho no olho, dente por dente. Se você matou, você morria, né, mãe? Então eu fico pensando no sofrimento deles, porque a mulher está sempre, perdoar, né? A mulher está sempre doente, sempre procurando psicólogo, procurando problema de cabeça. Eles estão sempre normalmente doentes. Na minha opinião, é um pouco disso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque não consegue abrir o coração. Consegue abrir. Tomara que não seja assim, mas que eles não apresentam esse problema de falta de amor, mas é falta de amor, né? Ou levam a Bíblia como só o Primeiro Testamento, não consideram a nova aliança que Jesus veio para fazer a nova aliança, né? E ele veio para fazer tudo isso presente, né? Inclusive, foi o que o Marcelo falou. Perdoou os algozes dele na hora do sofrimento total dele, né? Ele e o primeiro mártir, né? Santo Estevão, que eu me lembro. Santo Estevão também perdoou os que assassinaram ele, né? Agora também podemos ver, né? Mudar um pouquinho o foco, né? Já que eu gosto de falar, e é importante a gente falar da paz, né? No mundo, né? Quantas guerras, né? Discórdias entre os povos, entre as nações, né? Outro dia mesmo, né? Acho que foi um presidente lá que está em guerra lá, falou, ele fez isso, eu vou fazer pior, né? Aquele ódio um pelo outro, né? E quando existe essa caridade ou amor, né? Você acaba servindo de um para-raio, né? Então você recebe aquilo e joga fora, joga pro chão, né? As coisas erradas, né? E vem até você, né? Joga fora, não presta, joga fora. Mas não, as pessoas querem jogar de volta, né? Daí fica aquela bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e que nem essa guerra que está tendo agora aí, que vai virar uma guerra mundial por causa de uma coisa pequenininha, né? Que vai ter um volume tal que vai saber lá onde vai parar isso. É o poder, né, Luizinho? Um quer mostrar mais força que o outro, né? Então tudo isso é falta de amor, né? Falta de perdão, falta de caridade, falta desse entendimento das
dessas verdades que Jesus veio trazer para nós, né? Não tem Deus no coração, não tem paz, não tem amor, né? E causa todos esses problemas. Começando em casa, né, como vocês falaram, né, os problemas pequenininhos, né, que é uma guerra familiar, né? Não é verdade? É uma guerra familiar aí, às vezes por causa disso, por causa daquilo, né, por causa de, às vezes, de herança, sei lá o que for, né? É uma guerrinha familiar. E agora nós vemos aí acontecendo aí com esses dois países uma guerra, né? Também, né? De proporções maiores, Tem jeito de parar, né? que todo mundo sofre com isso, né? Todas as pessoas Você acabam estava sofrendo. vendo, né? Quantos mil mortos, né? Quantos soldados mortos? 70 mil soldados mortos na Ucrânia. Só na Ucrânia, 70 mil. Aquilo é um massacre. Né? Então, depois estão falando agora que tem 20 mil pessoas, por causa desse enchente que teve, né? 20 mil pessoas morreram, né? Natural, né? Uma coisa natural, da natureza. 20 mil pessoas. É bastante, todo mundo está falando. E lá são 70 mil que já foram, né? E no chão, parece que as pessoas se acostumam com aquilo, como se fosse natural, né? Está morrendo um monte de gente e ninguém não dá mais ibope, ninguém liga, né? Por essas coisas mesmo. Esse é o grande problema. O ser humano, nós mesmo somos culpados em partes, né? Não estamos tendo essa visão mais. O mundo está tão violento, está tão para lá, que acaba sendo normal. O vizinho, né? morreu ali, você morreu. E antigamente não era assim, né? Antigamente era totalmente diferente. Eu lembro da minha mãe, do meu pai, guardava aí velório a noite inteira, 24 horas acordado, e dava aquele maior amor para a família. Hoje você não vê mais isso, é difícil, muito difícil. Então tá bom. Vamos então olhar para dentro de nós, ver se nós realmente estamos perdoando, né? E se não estamos, vamos procurar fazer mudanças, né? Na nossa vida, de comportamento, para que assim Deus quer nossa felicidade, né? Nossa saúde, né? Como nós falamos aqui agora. Quer ter saúde? Ame, perdoe, não é verdade? Quer ser feliz? Vamos seguir aí os caminhos que Jesus está indicando para nós. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, por vocês aí que estão aí também conosco, né? E por todos aqueles também que vão participar aí depois, né? Vão ouvir depois até os irmãos da fraternidade. Então vamos agradecer a Deus por tudo, dizendo: Obrigado, Senhor, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, né? Já está junto do Pai. Tenho a certeza de que Deus vai tocar o coração deles nesse momento.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos levar a paz para vocês. A né? paz.